Olá, terça-feira, 23 de janeiro. Você acompanha agora mais uma edição do Cidade na TV. A Escola Técnica Estadual Antônio de Pádua Cardoso, o ETEC, anuncia a realização de um novo processo seletivo que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de professor de ensino médio e técnico por tempo determinado em Batatais. Veja a matéria. Porque nossa contratação ela não é automática dos professores. Eles têm que passar por uma banca examinadora, onde eles ministram uma aula como teste para que os nossos professores, coordenadores pedagógicos das escolas analisem e dizem se eles estão aptos ou não para ministrarem aulas na ETEC. É um processo que ele é um pouco demorado. A gente demora em torno de 2 meses para executar ele e, de repente, uma contratação. Então, são processos para contratação de professores, mas esse processo seletivo ele é para uma contratação de período determinado, que normalmente a contratação ela é de 1 ano, podendo se estender para mais 1, né, tornando-se 2 anos de contrato. Neste momento, na unidade escolar aqui de Batatais, a gente está com um processo seletivo aberto para o curso de mecânica, até fiz uma colinha, que são para ministrar aulas de tecnologia em CNC e automação industrial, para o curso de mecânica. E em breve, ainda possivelmente essa semana, abriremos também para o curso de farmácia, para os componentes, para as matérias de práticas de controle de qualidade de farmacêutica e também estudos introdutórios em farmácia. Então, assim, é uma rotina nossa abrir esses processos seletivos para contratação de professores. O nome dele chama Processo Seletivo Simplificado para Cadastro Reserva de Professores, muito embora, neste momento, para essas matérias que eu acabei de mencionar, a nossa necessidade já é para o primeiro semestre de 2024. Então, a contratação também já é para logo, vamos falar assim. Para a pessoa estar apta aí a fazer essa inscrição e, de repente, conseguir a vaga, quais são os requisitos? Assim, Valéria, via de regra, ele tem que ser graduado, ele tem que ter alguma formação, alguma graduação. Pode ser tecnólogo, pode ser uma graduação, uma licenciatura, e normalmente tem que ter uma relação com com os componentes curriculares que eu citei. Então, no caso de farmácia, tem que ser um farmacêutico. Em alguns casos é permitido o biólogo, o químico, E como que a pessoa faz para saber se ele for um biólogo ou químico, se ele pode dar essa aula ou não de farmácia? Aí ele tem que entrar no site da instituição, do Centro Paula Souza. Inclusive, toda a inscrição é esse mesmo caminho que eu vou te falar. A pessoa tem que entrar no site do Centro Paula Souza e aí ele vai clicar no menu ETEC e concurso público, tá? O menu ele chama concurso público. Ele vai abrir uma segunda página, ele vai clicar de novo em ETEC e aí vai abrir 4 opções: concurso público para docente, processo seletivo para docente, concurso público para funcionário e processo seletivo para funcionário. E ele vai clicar no processo seletivo para docente. Quando ele clicar, vai aparecer para ele o hall de todas as ETECs do Centro Paula Souza, de todo o estado. E ele pode até se candidatar para outras. Nesse momento ele vai selecionar a cidade de Batatais, vai ter essas matérias que eu citei, e quando ele clicar vai aparecer quais as graduações, ou quais os cursos tecnólogos, ou licenciatura que podem ministrar aquelas matérias. Porque a gente tem uns vínculos muito fortes, é difícil eu ficar falando neste momento de quais. Mas, via de regra, o que a gente fala é que, por exemplo, um farmacêutico vai poder ministrar as aulas da farmácia, um engenheiro no curso de mecânica. Tem que ter relação ali, né? Exatamente, bem perto disso. Então, nesse site, quando eu falei para vocês do cps.sp.gov.br, que é da instituição do Centro Paula Souza, ele seguiu esse caminho que eu falei, Então, menuzinho ETEC, concursos públicos. Vai abrir outra página, ETEC, processo seletivo. Ele vai conseguir ver todos os processos seletivos que estão abertos, em andamento, de toda a instituição. E aí ele vai localizar Batatais. E aí ele tem que clicar para fazer a inscrição. É muito importante que o candidato tenha muita atenção na hora da inscrição, que eles pedem, que lá no site é exigido algumas documentações, como, por exemplo, o diploma de graduação, Se ele esquecer qualquer documento, ele já é desclassificado. Ele não é nem chamado para avaliação na unidade escolar. Mas vamos imaginar que ele fez toda a inscrição certinha, com todos os documentos. A gente agenda uma aula teste com ele, que a gente fala, que é a avaliação dele. Ele apresenta para um grupo de nossos professores, é avaliado e a gente faz a lista de classificados ou não. Vamos imaginar que tivemos lá 3 candidatos classificados. Esse é um processo que, como o próprio nome já fala, que é de cadastro reserva. Então a gente chama o primeiro, se ele aceitar, o segundo ainda fica no cadastro reserva por 1 ano. Então, se eu tiver uma segunda necessidade, eu posso chamá-los ainda no período de 1 ano. Então, ele fica de reserva ali naquele momento.
Professor, qual que é o valor aí da hora-aula para o professor contratado? Então, Valéria, o valor da nossa hora-aula, para um professor ingressante, gira em torno de R$ 21,40. E por que a gente fala assim? Ele tem uma complexidade depois de pagamento, que ele tem ainda um acréscimo de 30% sobre essa hora-aula para ele preparar, fazer avaliações, né? Depois é calculado também descanso semanal remunerado. Então, assim, lá no próprio site da inscrição, ele também vai conseguir calcular. Mas o valor de cada hora-aula seria R$ 21,40. Tá certo. Então, repetindo, para quem tiver interesse em fazer essa inscrição, eles devem acessar o site. Isso daí, o site www.cps.sp.gov.br ou colocar no Google Centro Paula Souza, que vai abrir o mesmo link, e aí o menu ETEC Concursos Públicos. Vai abrir uma segunda página, mesmo caminho, ETEC, e aí vai ter o menuzinho Processo Seletivo. E essas inscrições, elas têm prazo até quando? Valéria, assim, ó, os da mecânica que eu acabei de citar, elas têm um prazo de 10 dias e da farmácia, a gente acredita que essa semana abre e também fica por um período de 10 dias aberto o período de inscrição. Aí, feita a inscrição, vai haver aí a seleção a partir de vocês mesmos. Exato. E aí, todos os outros passos, eles são divulgados no Diário Oficial, na imprensa do Diário Oficial. E aí os candidatos, até lá no site já é explicado isso, têm que acompanhar o Diário Oficial, que é por meio de lá que eles são comunicados. Tá certo, Elton. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Valéria, agradeço o espaço mais uma vez. Muito obrigado.